Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Para um melhor engajamento, gostaríamos de saber a opinião de vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e participem. Escrevam quais os tipos de relatos vocês gostariam de ouvir. Hoje vamos narrar a história de John, que saiu em busca de muitos cemitérios para ver se achava o seu pai. A criatura no cemitério. John já não suportava mais o mistério e o sumiço do seu pai. Ele já perambulava por várias cidades em busca do seu pai, que havia desaparecido misteriosamente há muitos anos. John vivia sozinho nesse mundo, pois sua mãe morrera em virtude de uma doença incurável. Então, para não ficar sozinho, John saiu em busca do seu pai. Mas os boatos que ele ouvira a respeito de seu pai nunca eram bons. Uns diziam que ele estava morto. Outros diziam que talvez ele pudesse encontrá-lo em alguma outra cidade. Mas, uma vez em busca em um distrito policial, John descobriu que as pessoas tinham pouca vontade em informá-lo. Então, um velho senhor o orientou para que ele buscasse o seu pai em hospitais ou talvez até mesmo em algum cemitério, pois provavelmente, segundo as más línguas, o seu pai já estaria morto há muitos anos. Um dia, John ouviu a respeito de uma criatura que assombrava um cemitério em uma cidade bem distante. Então, John resolveu partir para aquele cemitério. Talvez ele não encontrasse seu pai vivo, mas mesmo assim, se o encontrasse morto, aquilo seria um alívio em seu coração, pois em seus sonhos John só tinha pesadelos. Ele sempre acordava daquela maneira, suando naquele inquietante pesadelo. Seu pai o chamava de algum lugar, e aquele lugar parecia ser um cemitério sombrio e escuro. Então John, não aguentando mais, decidiu partir para aquela cidade. Aquela cidade estava sendo assombrada por uma criatura. Todos falavam mal daquela criatura. Ela sempre aparecia à noite. Os relatos eram de que era um monstro horroroso. John desconfiou e, naquela mesma noite, ele partiu em busca de respostas e também de seu pai. Nessa mesma noite, que estava muito sombria, uma fina garoa caía e aquela neblina macabra parecia abraçar a todos por ali. Então, John chegou àquele cemitério para explorá-lo. O cemitério parecia abandonado no meio daquela cidade. Poucas pessoas na cidade olhavam para John, pois ele era um estranho. Mesmo assim, ele decidiu se aventurar em busca de respostas e também de seu pai. Ele sempre ouvira histórias assustadoras sobre aquele lugar, mas a sua curiosidade era mais forte do que o seu medo. Munido apenas de uma lanterna, então ele adentrou as portas enferrujadas daquele lugar sombrio e deixou-se levar por aquela atmosfera macabra que envolvia aquele local. Os jazigos estavam cobertos de musgo e havia uma aura de abandono e mistério no ar. A cada passo, John sentia um calafrio percorrer o seu corpo, mas ele continuava avançando ainda determinado. Foi quando, em uma das sepulturas, ele então tropeçou, caindo ali naquele chão gelado e frio. Ao olhar para trás, ele viu um estranho pedaço de papel amarelado
com uma caligrafia muito antiga e trêmula. Curioso, John pegou aquele pedaço de papel. Então ele começou a lê-lo. O texto narrava a história de um monstro horrível que perambulava por aquele cemitério todas as noites, em busca de almas perdidas para alimentar o seu infindável apetite através do medo. Conforme John avançava em sua leitura, aquelas palavras pareciam ganharem vida em sua mente, enchendo-os de pavor e angústia. Mesmo assim, o pensamento em seu pai continuava, pois tudo o que John queria saber era ter a resposta de onde estaria o seu pai. De repente, John começou a ouvir ruídos estranhos e abafados, como se fossem passos arrastando-se e ecoando por aquelas lápides. Seu coração começou a bater acelerado e gotas de suor começou a escorrer por sua face. A escuridão parecia engolfá-lo, enquanto aquela lanterna em suas mãos tremiam e tremiam. John estava apavorado. Foi aí que de repente um grito rasgou o silêncio dentro da noite naquele cemitério, fazendo com que John estremecesse e ficasse ali pasmo, parado. O som parecia vir de alguma criatura horrenda e desolada. Seu instinto o mandava fugir, mas sua curiosidade o prendia ali, como se aquele monstro assombrasse os seus pensamentos e também tivesse tomado conta de sua mente. Com medo em seus olhos, John decidiu manter-se escondido atrás de um daqueles mausoléus, observando a escuridão com a respiração ainda ofegante. O terror então atingiu seu ápice, quando, de repente, aquela figura sombria daquele monstro emergiu das sombras da noite em meio àquela neblina. Era uma criatura grotesca, com uma pele cinza e enrugada, com aqueles seus olhos vermelhos horríveis e garras grandes e afiadas, como lâminas. John ficou estarrecido. Mesmo assim, ele não enxergava naquela criatura a figura de seu pai. Aquele monstro começou a andar pelo cemitério, olhando ao redor com aquela expressão de pura angústia. Em seu rastro de medo que se espalhava com uma névoa densa, deixando John aterrorizado. Ele sabia que não poderia escapar daquele lugar sinistro se aquela criatura o encontrasse. Então, ali mesmo, ele tentou renovar sua coragem e decidiu enfrentar aquele monstro. Ele sabia que a única maneira de acabar com aquela ameaça era decifrar o mistério por trás daquele ser horrendo. Olhando para aquele papel em suas mãos, ele começou a perceber pequenos detalhes que talvez pudessem ajudá-lo. Seguindo algumas informações daquela escrita naquele velho papel, John descobriu um túmulo antigo e misterioso. As inscrições nele revelavam que aquele monstro era, na verdade, uma alma atormentada de um homem que havia sido vítima de uma terrível injustiça durante sua vida. Sem descanso, então, ele vagou por aquele cemitério, em meio à neblina e à fina garoa, talvez em busca de vingança. Mas nada dizia a respeito daquela criatura, nem que ela seria seu pai. Mesmo assim, sem pensar duas vezes, John seguiu até aquele túmulo. A lanterna ainda tremia em suas mãos. John temia por cada passo dado. Foi aí que ele encontrou uma estranha caixa, enterrada junto com alguns restos mortais. Era daquele monstro. E com cuidado ele a abriu. No interior daquela estranha caixa havia um velho diário, outrora pertencente a um homem, repleto de memórias e enterrado com ele por décadas. As palavras
escritas naquelas páginas daquele velho diário revelavam a verdade por trás da injustiça que havia levado aquele homem a se tornar o monstro do cemitério. John descobriu que aquele homem não era o seu pai. Mas, com esse conhecimento em mãos, John saiu correndo em direção à velha cidade, decidido a buscar justiça e libertar talvez a alma daquela criatura atormentada. A partir daquela noite, então, aquele monstro nunca mais foi visto naquele cemitério. John, então, conseguiu desvendar um dos mistérios mais sombrios que assombravam aquela cidade. Ele, então, conseguiu expor a verdade que há tanto tempo atormentava a alma daquele homem. Sua coragem e determinação mostraram que mesmo diante do desconhecido e do medo é possível enfrentar os desafios e lutar por justiça. John não teve a resposta adequada sobre seu pai, pois a criatura daquele cemitério nunca foi e nunca seria o seu pai. Mesmo assim, John continuou vagando e procurando em vários cemitérios, em busca do seu pai. Mesmo assim, a história daquele monstro assustador que andava pelo cemitério continua sendo um conto assustador, mas também um lembrete de que nem tudo é o que parece. Por trás das aparências sombrias encontramos histórias de injustiça e sofrimentos que aguardam por alguém corajoso o suficiente, o bastante para enfrentá-las. Esse foi John. Boa noite.